Modern One. Earthbound Begins das antigas. Eu tô ligado, não? Sei não, que o Elvis comentou aqui 10 anos atrás. Pô, que vídeo bonito, mano. Foi realmente emocionante. Agora tô todo chorão aqui. Cadê o comentário do Core? Nem apareceu. Tá. Deixa eu ver. O Core era a lenda do herói, mano. Core das antigas. Porque o Core era a lenda do herói. Morra, lenda do herói. Select your character. Ué? O Core, o Visto e quem é o segundo ali? É o Games Edu? Não, né? Tem a camisa do Pokémon. Quem é o segundo? Select your mission. Ragnarok, Grand Chase, Fear, Modern Final Fantasy. É o Thomas Net Show. Neuteag. Oxi. Voltando à época de ouro do NES, mais precisamente em 89, um jogo simples nascia na época. Modern 1, ou conhecido como Earthbound Zero, trouxe temas totalmente únicos em um RPG simples do Nintendinho. Tô ligado não vi. E uma história promissora, feita pela Ape Inc., uma subsidiária da Nintendo, que ajudou nas produções do Pokémon, sendo reformulada depois como Creators Inc., a grande criadora de Earthbound no Super Nintendo. Antes de começar a falar de Modern, tenho que falar do seu criador, Shigesato Itoi. Por aqui ele é conhecido pela criação do Modern e do Earthbound, além de ser uma das grandes inspirações do Shigeru Miyamoto e do Satoshi Tajiri. Mas lá no Japão ele é famoso escritor de seriados, além de ser famoso por reescrever frases para as empresas, ou os famosos jargões comerciais. Ele também era conhecido por fazer alguns textos ou atacar de dublador para animes do estúdio Ghibli, como Totoro e Princess Mononoke. Shigesato em 88 entregou na mão de Miyamoto um novo conceito de um jogo, que ele mesmo inventou. De início, o projeto foi rejeitado Toda vez por Shigeru, por medo de ser um fracasso, igual foi com outro jogo, feito por um outro cara famoso no Japão na época, chamado Takeshi. Não manja o que é isso? Enfim. Tem um cara aí chamado John Tron que já fez review disso. As Takeshi's challenge. Aí, ó. God help us all. Isso aí é um típico jogo para um tal de senhor Wilson jogar. Continuando. Itoi deixou na empresa uma cópia da ideia, e depois de pensar direito, Miyamoto curtiu e deu uma equipe pro Shigesato poder tirar o projeto. Quem diabo é o Shigeru Miyamoto mesmo, rapaziada? Eu lembro não o nome do japonês, não. Eu tô ligado que é famoso, mas nunca lembro o que é que eles fazem. Do papel. Uma das coisas Eu sei que é sempre o criador do Mario. que levou a principal inspiração à criação de Modern foi a identificação com a música do John É o pai do Kojima? Ah, bom. Lennon chamado Modern, no qual Itoi lembrava muito da sua infância. Pais divorciados logo quando criança, quase não via sua mãe e teve a guarda do seu pai, mas praticamente sem nenhuma presença dele também, do seu pai no caso, pois o pai dele trabalhava demais e praticamente foi criado por sua avó. Ele, quando adolescente, foi influenciado por mangás como Cyberog 009 e na música, é claro, Beatles, porque praticamente toda a franquia Modern tem inspirações dessa banda. A história começa falando de um casal chamado George e Maria, que sumiram misteriosamente de suas casas no começo do século XX. 2 anos depois, George volta para sua cidade e, sem contar nada a ninguém, onde esteve, o que ele estava fazendo, ele começa uma pesquisa sobre essa experiência que ele teve. E sua mulher Maria jamais retornou para casa. E então, 80 anos depois, conhecemos o personagem principal, que é Ninten, o bisneto de George e Maria, um garoto de 12 anos que, como todo bom personagem de RPG antigo, fala quase nada o jogo inteiro. Inclusive, ele tem asma, e ele é o único personagem de toda a franquia a ter isso. Ah, bom, aí sim. Tem momentos do jogo que, se você tiver uma crise Se eu vou jogar um RPG, eu queria jogar com protagonista com asma. asmática, Ninten não conseguirá mais lutar. Ele, no caso, momentos do jogo que, se você tiver uma crise asmática, Ninten não conseguirá mais lutar. Ele, no caso, usa um taco de beisebol e também alguns poderes psíquicos, vindo da pesquisa do seu bisavô George. Ele mora com a sua mãe e suas 2 irmãs gêmeas. O pai dele aparece no jogo somente por telefone, pra ver se você tá bem e deixa uma grana na conta pra você poder gastar como quiser. Paizão da hora esse aí.
Mas o pai de Nintendo é totalmente ausente na sua vida, Então não é paizão da hora não, Corey. pois ele trabalha Paizão bom da porra. Mas ele nunca viu o filho dele. É a segunda frase. muito pra sustentar a família. E mesmo se você começar o jogo, um poltergeist invade a casa e começa a bagunçar ela inteira. E aí Nintendo acaba com esse bicho louco aí, e depois uma das bonecas que foi usada por esse Paizão bom, engordar dinheiro e pronto. monstro deixa uma música, um pedaço dela. Mais pra frente eu vou explicar sobre ela, aguenta as pontas aí. Nisso atendemos o telefone pela primeira vez e é o pai de Nintendo que dá explicações sobre o que está acontecendo. E diz que a América toda está tomada por alguns eventos bizarros, alguns fenômenos que poderiam acontecer em diversos lugares e poderia acontecer na casa de novo. Como o pai dele não está, ele pede para Nintendo ir procurar ver o que está acontecendo. Tudo para proteger sua mãe e suas irmãs. A mãe dele prepara sua comida favorita, trata de suas feridas e devidamente preparados saímos então para se aventurar pelo mundo. Nintendo passa por diversas situações bizarras durante o caminho, desde enfrentar um hippie que fica falando um monte de besteira pra gente, e até ir num cemitério pra salvar a filha do prefeito que ficou presa em uma das tumbas, e assim ele vai andando até chegar no zoológico, vendo que A gente não é estamos perto de zerar, começamos os agora. animais estavam completamente surtados. E lá descobre mais uma parte do Estamos no tutorial, passamos tutorial na estante. tal fenômeno que aconteceu também na sua casa. Chegando então a Magicante. E lá, a rainha Mary, que tem sofrido terríveis pesadelos depois que seu filho sumiu, ela no caso tem uma memória apenas de quando ela cantava uma canção de ninar pra ele. Essa música Ele é esquizofrênico. é a 8 Melodies, que com esses eventos a música foi dividida em 8 pedaços para cada canto da América, deixando ela sem lembrar da música completa. A missão do jogo é encontrar essa música para Mary. Magicante é um mundo mágico, bonito, cheio de fadas, parecendo aqueles contos infantis. Voltando pro mundo real, continuamos a nossa jornada, e no caminho fazemos mais amigos. Um deles é o Lloyd, que é o nerdinho da turma, bulinado e zoado pela galera. Bulinado. Ele se junta depois de ganharmos a sua confiança. Ele é um bom amigo e nos ajuda a encontrar pedaços da música. Mais à frente encontramos Ana, uma menina doce e gentil, que sonhou com a chegada de Nintendo. Graças aos eventos que estão acontecendo, pelo menos, esses tais fenômenos despertam alguns poderes psíquicos nela. Oxe, do nada. E ela se junta ao grupo também. Tá bom, Mas tá à frente, bom. chegando perto de Monte Tá bom, Toy, então. que estão acontecendo alguns fenômenos também, encontramos Ted, que de início parecia ser um inimigo. Ele entra no grupo depois que Ah, ele é um cara legal. duelamos com ele. E vencendo, ele acaba reconhecendo que Nintendo é mais forte que ele. No caso, ele entra no lugar de Lloyd por um tempo. Ted é o típico cara que teve que se virar pra sobreviver no mundo. E assim fundou a Blá Blá Gang, em Valentine, que é similar a Onett de Earthbound. Ted procura vingar a morte dos seus pais que morreram em Monte Toy. O alien do nada. Como é que patrocinaram o Modern 2? Ah, é 3 jogos? Deve ser, né? Modern 1, 2 e 3. Faz sentido. Né? Ah. Oxe, eu fiquei na minha cabeça patrocinaram só a parte 2, mano. Que diabo é isso? Depois de enfrentarmos gangues, caminhões, carros, robôs gigantes e diversas outras criaturas, tudo está confuso ainda. Esse tal fenômeno bagunçou a América toda. Pessoas sumiram em Youngtown, cidades ficaram desertas, casas ficaram mal assombradas, fábricas funcionando sozinhas, e nesse tempo Nintendo e seus amigos estão procurando as músicas ao redor do país. Quando completamos a canção, entregamos para a rainha Mary, que se lembra de tudo e começa. É porque a franquia é Mother 1, 2 e 3. E o 2 foi o único que saiu do Japão inicialmente com o nome de Earthbound. Ah! Posso patrocinar um vídeo do Kazum de Minecraft Herobrine? É o dobro do preço. Pô, depois, é o dobro do valor. Começa a explicação do que ela realmente é. Ela é Maria, a bisavó de Nintendo, que há 80 anos ela e George foram abduzidos por aliens para que eles cuidassem de Gaigas. Antes que vocês me matem por falar o nome dele no Earthbound, eu sei que o nome dele é Gilg, Jaig, Dig, Muito legal. mas Gaigas é mais fácil de Gaigas é legal. falar. E também, por via das dúvidas, o nome dele oficial também é Gaigas, então vamos ficar assim, ok? E antes que eu me esqueça, ele é a inspiração do Mewtwo também. Beleza? Continuando. Toda noite Maria cantava essa música para ele dormir. A relação dos dois é de um imenso amor de mãe e filho.
mesmo Gygas sendo um filho adotivo. Gygas a amava muito. Jorge, no entanto, começou a pesquisar e descobrir segredos fascinantes da raça de Gygas. Com isso, Jorge fugiu para a Terra, usando a tecnologia dos aliens, e depois que Gygas cresceu, ele foi mandado pelos outros aliens de sua raça a impedir que os Pink Thunder fossem spamados do Smash Bros. Tá bom, não foi isso. Continuando. A missão de Eu não peguei a piada, eu não conheço. verdade era impedir que Jorge continuasse a pesquisa desses poderes psíquicos e evitar que isso se espalhasse para toda a Terra. Gygas então está no pico do Monte Toy e lá, com seu poder, ele causou todos esses fenômenos. Ele, com todo o seu poder, quer destruir porra, tudo tamanho desse e a bicho. todos. Sequestrou diversas pessoas para reunir mais e mais poder, e Gygas é conhecido também por um ser caótico, com tantos anos alimentando ódio pelos seres humanos. Ele planeja tornar a realidade da Terra um completo horror e desespero. Tudo é assustador de ter se separado da sua única mãe, Maria. No topo, finalmente o encontramos, e assim inicia a batalha para salvar o Tá, peste. O Bruno tá no... O cara tá fazendo speedrun do nada. mundo. Gygas só pode ser derrotado utilizando a música que foi adquirida durante o jogo, a canção de Ninar que ele ouvia da sua própria mãe. Por fim, Gygas foge para o espaço, É tudo coisa da cabeça dele, né? atormentado pelas memórias da música que foi tocada inúmeras vezes durante a batalha. As pessoas são libertas de suas prisões e voltam para suas casas. Anna se despede de Nintendo e volta para sua cidade. Lloyd volta para os seus amigos e para sua família, e Ted deixa a vida do crime com a gangue e vira um cantor na live house de Valentine. E Nintendo reencontra sua mãe e suas irmãs, e ali sua mãe prepara sua comida favorita, prepara a cama do seu amado filho, que voltou depois de uma longa aventura. Acabou? Ah, tem mais. Fala, se o gráfico não lembra do teu, Léo. Um pouquinho. Eu achei bem simples até, mas tipo, como é muito antigo também, né? É justo. Ah lá, pronto. Ah, pronto. O amor. Modern é uma experiência única para um jogo de Nintendinho, enquanto diversos RPGs japoneses partiram para se inspirar em aventuras medievais, como Final Fantasy, Dragon Quest e Phantasy Star. Modern traz uma simples e profunda história, com diversos assuntos sérios para uma criança. Modern é tão importante e influente para Nintendo nos anos 90 que inspirou a criação do Pokémon e depois da profundidade em Legend of Zelda. Peste! Inclusive, a Ocarina, que veio a ser uma das marcas da franquia, principalmente no Ocarina of Time, veio desse jogo. Modern não é para qualquer jogador, mas é algo único em termos de RPG. Legal. Eu já vi um monte de gente falar que o jogo preferido dele é Earthbound. Não tava ligado que era isso aqui, não. Eu nunca tinha visto, não, tá ligado? Eu conhecia de nome. Exploração. Fora todo esse belo detalhe que temos em contato com a sua mãe, sabe? Você voltar para casa e ela sempre está ali, sempre podendo te ajudar, sempre podendo fazer sua comida favorita, te dando palavras de carinho. Isso é muito tocante para um simples jogo do NES. Modern merece uma nota 10 por toda a sua composição do jogo. Música, criatividade, gráficos para a época, é único e lindo. Uma experiência fantástica, uma história tão simples de um amor da mãe pelo seu filho, representado dessa forma como algo que sempre será marcado na vida de qualquer pessoa. Que bonito. Fica aqui minha singela homenagem a todas as mães que nos dão tanto carinho, amor, compreensão e força nos momentos mais difíceis. Muito obrigado, mãe, por todo o apoio em todos esses anos. Que o Dia das Mães seja todos os dias do ano. A bela memória de um amor puro e incondicional em nossas vidas. Que lindo!
Oh, meu Deus! Ei, mas estrague não, mas estrague não! Estraga o momento não, cara! O cara tá assistindo a live com esse rebote aí ceboso dele, mano. Estrague o vídeo não, meu irmão. Fique na sua. Bonitinho, bonitinho, mas achei bacana. Vamos ver o Modern 2 e 3 aí. Modern 2 e 3, bora. Cadê? Cadê? Aí tem que ver o canal do Leozinho React. Ele tem um canal próprio pra Maleiro Pônei. Tem jeito. Rapaziada, vem aqui na minha... Tu botou o link... Tu colocou o link da live no canal, foi? Rapaziada, entra aqui e fala aí, Leozinho, quando é que vai sair vídeo novo? O canal não é meu não, rapaziada. Rapaziada, vai me cobrar aqui. Select your mission. Modern 2. Uau! Aí sim, aí tem vantagem. The War Again, Gaigas. Ué. F-Bound. Oxi. Porra de interesse. Uma das melhores épocas para o JRPGs foi ali na metade da década de 90. Como se já não tivéssemos grandes clássicos ganhando sequências e Final franquias novas Fantasy, surgindo. Chrono No meio Trigger. disso tudo, 5 anos depois do lançamento do seu primeiro jogo, Modern 2, ou conhecido como Earthbound, chegou no tão querido Super Nintendo, trazendo diversas inovações e aspectos novos para a franquia. Earthbound continua na linha do seu Esse é antecessor bonitinho Modern agora, 1, né? que era conhecido como Earthbound Zero, depois agora passou para Earthbound Beginnings. Só que com algumas novidades na produção. início? Uma junção Ué, entre a Ape é Inc. assim? com a HAL Laboratory, que deu origem a Creators Inc., com a direção, é claro, do Shigesato Itoi, e com a coprodução e programação do Satoru Iwata, que praticamente salvou o projeto. Além da Não sei própria quem é. supervisão do Shigeru Miyamoto, e com diversos programadores e produtores de outras franquias. O criador de Dragon Ball. Tudo isso, e Earthbound quase É. isso pois o jogo estava indo para 5 anos de produção. A limitação do cartucho normal do Super Nintendo de 8 MB teve o seu tamanho triplicado para aguentar tanta coisa no jogo. Tá, na época 8 MB era muita coisa. Muita tá? coisa, muita coisa. Continuando. Porra pra caralho. Disso, a conclusão da história Coisa pra porra. impactante para os jogadores. 8 mega? Sim, o chefe do jogo e o seu conceito receberam diversas remodelagens até a sua versão final. Então queria fazer um chefe final que representasse uma experiência traumática, além dele querer colocar experiências pessoais que ele teve e também inspirações de notícias reais que aconteceram na época. E Earthbound pode ser descrito como uma analogia da realidade, em que diversas vezes ele terá toques de alegria e também de crueldade. Esse jogo ainda também com uma das mais sacanas proteções contra a pirataria da história, na qual o próprio código do jogo tenta identificar se o cartucho é original, e se ele não for, ele trará muitos mais monstros do que o normal, e caso o jogador conseguir chegar no final do jogo, na batalha final vai travar e todo o seu progresso será apagado do cartucho. Fora Cara, deixa os caras piratear, isso, cara. o jogo teve um dos melhores marketings da Nintendo, recebendo uma caixa maior do que o normal e um enorme guia de tudo que se tem no jogo. Para um colecionador isso é um item e tanto, fazendo do kit completo ser um dos mais caros hoje em dia. Ele parece um pouquinho o Ash. O Red. Não, parece o Ash mesmo. Modern 2 trouxe algo marcante para toda a sua franquia, que é o reuso de músicas. As músicas já são uma obra-prima à parte, feitas por Keiichi Suzuki e Hirokazu Tanaka. Os dois foram responsáveis pelos temas de Modern 1 e do 2, com algumas criações marcantes como... No Japão, se você pirateia, chegou a multa em casa. É? Ainda bem que o Brasil é bom e deixa. O Brasil não deixa não, né? Mas... é aquilo. Eu acho que nessa época não era tão comum pirataria. E era bem pesado pra não piratear. Acho que isso mudou no PS1, 2 talvez.
O pior é que esse jogo ele é muito simplesinho, né, cara? Tipo, o monstro. É uma cobra com cabeça de galinha. Ele é muito... Eu fico olhando assim e falo, cara, esse jogo é muito normal, que nem o Corey falou. Tipo, no meio de um outro jogo fantasioso. O cara simplesmente fez um jogo de criança dentro de uma cidade. Eu coloquei aqui também as do Modern 3, mas não foram eles que fizeram, foi Shogo Sakai, que pegou toda a inspiração dos outros artistas e criou todos os temas do sucessor de Earthbound, a Theme of Love e outras tantas conhecidas da sequência do Game Boy Advance. Coisa horrível. O pior é que eu acho confortável. Mas vamos deixar pra falar de Modern 3 em um vídeo futuro. Eu disse vídeo futuro. Vamos, vai. Você luta com um táxi também, os inimigos são muito legais. Prossegue. Vi não, Kai. Acho que se der tempo eu vejo hoje. Eu tive coisas pra Logo fazer no início ontem. do jogo já diz boa parte de toda a história. Primeiro essa tela que fala da vingança de Gygas. Caso você não jogou Modern 1, pode ser que algumas coisas você não entenda. Eu recomendo que você jogue, principalmente para os que querem entender o que está acontecendo. Gygas voltou para se vingar dos acontecimentos de Modern 1, após a sua derrota por Nintendo. E já quero deixar claro que, mesmo Nintendo e NES sendo muito parecidos no seu design, tendo nomes que prestam homenagens a Nintendo... Ah! Quem diria, não é verdade? Eles não são parentes ou algo do tipo. Não é pai e filho, nem são irmãos. E nem são o mesmo personagem. Nintendo é um personagem e NES é outro personagem. Boneca Enfim, 10 anos se passaram, estamos em 1990 e X. Tá, esse X tá aí só pra falar que é algum ano da década de 90. Mas se a gente for calcular, o jogo se passa mais ou menos em 1998. E controlamos NES, que acorda no meio da noite por causa de um monte de barulho que estão fazendo perto da casa dele. E ele, junto com Pokemint, seu vizinho chato e invejoso, sai no meio da noite para investigarem o que está acontecendo na vizinhança. Eles encontram um meteoro e... Falando nisso, sabia que a Crunchyroll lançou uma parada de mangá? Tô sabendo, né? Ele aparece Buzz Buzz, uma abelha que veio do futuro para avisar a Ness que ele é um dos 4 escolhidos para salvar o mundo da grande ameaça do mal Gygas. E para isso, Ness precisa encontrar as 8 melodias dos santuários, que nisso ele ganharia a força da Terra para derrotar o vilão tão temido. Com as revelações, a nossa mãe prepara a nossa comida favorita e assim partimos para salvar o mundo. Cara, mó gostosinho de jogar, mó bonitinho. No decorrer da história passa por diversas situações perigosas, engraçadas e... Tipo, ó, é porque é legalzinho mesmo. Tu tá jogando lá e, sei lá, o inimigo é uma cobra. Tu mata a cobra e continua jogando. Achei legalzinho, cara. estranhas. Boa parte do mundo é muito comum e sei lá, no meu ver, passa esse aspecto. Apesar de colorido e bonitinho, tem toques da realidade ou foram inspirados em acontecimentos reais, como falei no começo do vídeo. As gangues em Onett, o encontro com os policiais, o culto religioso de Happy Happy, e nesse meio tempo, Pokemint vira um dos servos de Gygas e começa a atrapalhar da gente completar a missão final. E nesse caminho encontramos Paula, é uma garota gentil e carinhosa que ajuda seus pais na escola em Tucson, que sonhou que Ness a salvaria da prisão que o Poké tinha sequestrado. E nesse meio tempo vamos encontrando outros santuários com as músicas para a nossa Soundstone. Mais à frente, já em Truid, uma cidade depois de Tucson em Onett, somos capturados por alguns capangas de Gygas. Enquanto estamos presos, Paula, com seus poderes psíquicos, que tanto ela como Ness adquiriram com o retorno da influência de Gygas, ela chama por Jeff, um nerdinho do grupo que conserta coisas e usa mísseis para atacar. Ele é meio tímido, que ouviu o chamado da Paula e veio nos resgatar. Depois de um bom tanto andando pelo mundo afora, encontramos o último personagem que entra no grupo, que é Pooh, o príncipe da terra longínqua chamada Dalahan, que depois do seu treino meditando para coisa feia, ficar mais forte, é bom que ele mostra as artes mais bonitonas e toma o boneco, tá todo feio. O mestre revela que ele é um dos escolhidos do grupo de Ness, e com seu treinamento ele adquire alguns poderes psíquicos e usa o teleporte para ir de encontro com o grupo. Com
diversas coisas acontecendo pelo mundo, principalmente influenciadas por Poké e Gaigas. Ao encontrarmos o último santuário e restaurarmos a Soundstone por completo, Ness desmaia e vai parar em Magicante. Só que dessa vez é misturado a imaginação de Ness com o restante da imaginação de Maria, mãe adotiva de Gaigas. E nisso fazemos o vínculo final com a Terra. A missão agora se passa em ir e derrotar o tão temido Gaigas. E para isso a gente vai para Saturn Valley, que é um dos lugares mais legais de todo o jogo. Lá o pai de Jeff junto com o ajudante Apple Kid estão fazendo a Phase Destroyer, uma máquina que vai levar eles pro passado. Mas para isso eles precisam pegar as suas consciências e as suas almas e levar através das máquinas para ir em segurança. Ele começa normalzinho também, mas depois vai virando uma viagem da porra, né? Agora algumas Oxi, coisas porra. precisam ficar um pouco mais claras. Gaigas veio até essa data do NES e conseguiu deixar a sua influência, tecnologia em bases secretas, conforme a gente viu em todo o jogo. Porém, a Apple of Enlightenment, que é um dos seus equipamentos de viagem no tempo, prevê que NES o derrotaria nesse tempo. Por isso ele foge pro passado e com isso deixou toda a influência restante em Poké. Antes de acontecer toda a catástrofe, Buzz veio do futuro e conseguiu enviar a mensagem para a NES. Voltando pro passado, ele é derrotado por Nitten e não consegue ter o seu objetivo completo de início. Com a dor da derrota, mais as memórias da perda da sua mãe e da culpa de não tê-la ajudado, ele acaba sendo consumido de tanto poder, se tornando algo como Poké mesmo descreveu, toda a encarnação da maldade existente no universo. Com isso, ele perde todo o controle de seus poderes e do restante da sua mente. Poké então prende Gaigas na Devil's Machine, para que Poké então mande em tudo e assim possa usar Gaigas a seu favor. Com tudo isso, chegamos a Cave of the Past, e no fundo da caverna está Gaigas e Poké, e ali inicia a batalha para salvar o universo. Gaigas se torna cada vez mais e mais forte. Ele perde a sua forma e vira essa figura totalmente traumatizada e desfigurada. Para derrotá-lo é preciso usar a habilidade de rezar da Paula, para que as pessoas que encontramos durante o jogo todo orem pela segurança de Ness e dos seus amigos. Habilidade de rezar. No final, Zeram! a influência de Gaigas é aniquilada, o grupo volta são e salvo para casa. Você pode até dar uma volta depois pelo mundo que ficou todo curado pela influência do vilão do jogo. Era só rezar, só? Nos despedimos dos nossos amigos, deixamos Paula na sua casa e Ness volta para sua casa. Sua mãe e sua irmã já estão esperando para ouvir todas as histórias que ele passou durante toda a aventura. Esse não foi tão modern, né? Mas É por isso que não virou Earthbound. o jogo não termina assim. Termina com Poké deixando uma mensagem pra Ness. Ele ainda está vivo e a conclusão disso vem só em Modern 3. Os caras ainda já vieram com safadeza. Já é Nintendo mesmo. A Nintendo já fez. Epa, vai ter o 3, hein? Se liga aí, rapaziada. Vou botar. Um dos mais belos jogos já feitos na história. Tem o suave toque de representar a saudade do filho pela O Modern 3 era pra ter sido lançado no 64 em 3D, mas não deu certo. E só foi lançado no Game Boy Advance. sua mãe Cara, eu gosto muito do GBA, bicho. e também a sutileza de Acho muito legal o GBA. falar da Assim, eu nunca tive tanta experiência, mas acho do caralho o GBA. realidade com um toque infantil. Earthbound traz situações que Ness terá partes divertidas com uma banda que vai viajar pelo país, mas também momentos que, por sentir saudade da sua mãe, ele não conseguirá mais lutar. É a transição da fase de uma criança para um adolescente, mas que se pegar o telefone e ligar para casa, a saudade passa e você pode continuar a sua aventura. Tudo nesse jogo é impecável e merece uma nota 10 com certeza. O principal sentido de todo Earthbound é a realidade.
tudo em Earthbound tem um significado, uma história, uma passagem da vida de cada produtor. E é isso que eles deixaram claro. Na vida você vai passar por momentos ruins, mas também por momentos felizes. E é isso que esse jogo nos deixa. O valor de que temos uns aos outros. Seja com os amigos, com a família, com o casal. Sabemos que podemos passar por momentos difíceis e por momentos bons, mas que temos uns aos outros. E é isso que temos que fazer. Mais momentos felizes. Mas isso aí é porque tem jogo que tu gosta de jogar? Porque o Ariel Saur é de lá. Levando boas memórias a quem nos assiste. Que é um dos jogos que tu mais jogou. Eu acho... Poxa, a gente tem acabado já. Pode falar agora. I miss you. Um simples I miss you, que pode representar a saudade dos amigos, do Ness pra Paula, mas também de alguém que sente saudade de quem já se foi. O Cory Quark não gosta desse jogo, né? Cory Quark não gosta do Earthbound, mano. Deixa eu ver aqui o 3 agora. Ele virou modder no finalzinho. Esse bom, esse bom. 12 anos se passaram desde que Modern 2 tinha sido oficialmente lançado em Ah 94. tá, sei que o jogo ia se passar 12 anos depois. Em 2006, Modern 3, ou conhecido como Earthbound 2, é um dos jogos que mais demorou pra sair, mas pelo menos teve a sua versão no game. Ah, tu jogou mais porque ele era... Pô, mas é muito legal. Se eu tivesse conhecido, quando eu tinha meu PC antiguinho, se eu tivesse conhecido o console GBA, com certeza eu tinha jogado muito jogo nele, pô. Eu tinha um PC que ele era muito ruim e eu queria jogar muito jogo. Nisso eu me prendi muito a Super Nintendo e PS1 nele. Mas se eu conhecesse o GBA, eu tinha jogado muito GBA nele, pô. Game Boy Advance, marcando o último capítulo da trilogia oficial. Eu sei que é chato ter que falar isso, mas se você nunca jogou nenhum Modder, pode ser que você não aproveite 100% das coisas que aparecem no jogo. Joguei não, Cory. As referências estão por toda parte. Eu indico que você jogue para poder aproveitar ao máximo. Mas se você não jogou, não tem problema. Ele O segundo eu achei mais bonitinho. tem as referências, mas sem que atrapalhe o novo jogador de conhecer. Fora que é o fechamento de toda a franquia. Tá, eu sei que vai ter o Modder 4, muita gente já vem me falar disso. deve Eu ter também mortos. já tô sabendo. Isso lançou esse Modder 4? Lançou esse Modder 4? Inclusive, o próprio Shigesato Itoi disse que a história pra ele está fechada. Não tem mais o que continuar depois de Modern 3. Mas ele viu o projeto do Modern 4 e o que está sendo feito inteiramente por fãs. Disse que é uma ideia interessante. Mas ele mesmo já falou que se depender dele, não teria um Modern novo. Ele mesmo não está dando tanto apoio assim. E a Nintendo, como sempre, pode derrubar o projeto a qualquer momento. Mas voltando aqui, Modern 3 demorou muito tempo pra sair. Mais até do que Duke Nukem Forever. Isso pois aconteceram algumas coisas complicadas durante o caminho. Modern 3, na verdade, iria ser lançado como Earthbound 64, e foi uma decisão muito mais do Shigeru Miyamoto e do Satoru Iwata do que do próprio Itoi. Itoi já tava tão cansado de ficar 2 anos pra escrever, reescrever o Modern 2, fora todo o processo cansativo pro jogo sair, mas pelo menos ele saiu 5 anos depois do Modern 1, e o que ele menos queria eram reformulações. Mas não foi só isso que aconteceu, o jogo iria seguir a linha do Super Mario 64, mas conforme a produção foi andando, o jogo estava muito maior do que o esperado, e a Nintendo
prevendo que alguns jogos passariam a capacidade do cartucho, decidiram então levar o jogo pro 64DD. E aí nessa época um monte de tech demo saiu, anúncio em revista, todo mundo esperando a continuação. O hype cada vez aumentando e nada do jogo sair. Parece até uns vídeos aqui do canal, né? Mas detalhes à parte. Enfim, então já tinha montado a história toda, e eles contavam que o jogo iria sair lá pra 99, sendo divulgado pela própria Famitsu na época, uma das revistas mais famosas de videogame no Japão. Só pra variar, o 64DD foi um completo fracasso, muito caro e com poucas opções, então eles queriam ir de volta pros cartuchos normais do Nintendo 64, o que também não deu certo. Com isso, Satoru Iwata pegou a bucha de falar que o jogo não sairia mais, e Earthbound 64 estava cancelado. O jogo poderia voltar algum dia, principalmente com a vinda de um projeto Dolphin, que nada mais era que o projeto GameCube. Bonzão, hein? Que resolveria todos os problemas de produção. Controle nojento da porra, mano. Controle feio, meu irmão. O jogo Nintendo. Por que a Nintendo tem uma raparigagem de mudar os controles, né? poderia finalmente sair, mas aí o jogo foi Porra, eles poderiam fazer que nem aquele controle lá e colocar só a porra do analógico no controle de Nintendo, mano. inteiro reformulado, para poder reaproveitar algumas ideias, principalmente de programação, mas os designs dos personagens foram todos mudados, e a história, mais uma vez, foi totalmente diferente da primeira vez que foi escrita. E para variar, o jogo mais uma vez foi cancelado, porque ele não saía da fase de projeto nunca, e então eles acabaram cancelando pro GameCube. Depois do anúncio oficial em 2000, 3 anos depois, no lançamento do Modder 1+2 no GBA, eles anunciaram que a promessa do novo Modder, o Modder 3, está sendo feito, e graças ao próprio Shigeru, que ainda viu o enorme potencial da série. E assim, para não gastar muito, chamaram uma produtora pequena, que foi a Brownie Brown, que virou a One Up Studio hoje em dia. Então chamaram um outro diretor que já tinha trabalhado em alguns outros spin-offs de Final Fantasy, mas também por ter trabalhado muito no projeto Live a Live, em que o jogo nunca saiu do Japão. O pessoal fala do analógico do GameCube, mas ninguém fala que tem um R2 e não tem um L2. Que, mano? E é da Square, e que foi bem utilizado aqui como influência pro Modder 3. E finalmente em 2006 saiu o Modder 3, e que o próprio Toy admitiu que é a versão bem mais leve se comparar com o que ele queria falar na versão do 64, pois teve que mudar um monte de coisa durante o processo de desenvolvimento. Mesmo assim, ele queria deixar algo marcado pros fãs da franquia. E é claro, depois de tanto cansaço criativo, ele quis dar um fechamento à altura que o jogo merece. Legal, né? Uma trilogia, e a trilogia é boa, então é. Bom, agora a coisa complica um pouco pra mim, pois Modder 3 não é tão livre que nem Modder 1 e 2. Ele possui um jeito de contar a história através de capítulos, o que ajuda a entender as etapas do jogo. Pois bem, assim. Outro detalhe mega importante é que sim, eu joguei a versão traduzida por fãs da franquia, pra justamente entender melhor enquanto eu jogava, pois até hoje não tem na eShop ou algo do tipo. Mas quem sabe ano que vem, que são 10 anos do Modder 3, vai que do nada a Nintendo lança uma tradução, mas não é nada garantido. Então agora vamos pra história do jogo. Lance. Em Nowhere Islands, com um pequeno vilarejo chamado Tasmile ou Tasmile, como você preferir chamar, uma família está passando férias na casa do vovô. Ali estão os irmãos Lucas e Klaus, né? A mãe deles, Rinawa, e o avô deles, Alec. Lucas é uma criança tímida, chorona e bem mais quieta se comparar com seu irmão Klaus, que é bem mais agitado, aprontão e impulsivo. Rinawa é a mãe querida e protetora, que cuida dos dois pequenos junto com Flint. O pai é meio ausente que focado em ajudar o vilarejo e a sua família. Alec é o vovô legal que deixa a molecada brincar no quintal à vontade. Enquanto Lucas e Klaus brincam com os dragos, Rinawa manda uma mensagem pra Flint, falando que sente saudade dele. É que é uma pena dele não ter ido junto. Depois disso, passa um barulho bizarro e o incêndio começa a acontecer no A mãe vai morrer, certeza. vilarejo. Ou a mãe morre um dos irmãos. Então tomamos o controle de Flint, que parte para descobrir o que aconteceu. E no meio do caminho acaba encontrando esses caras com uma fantasia estranha, com máscaras de porcos, que estavam botando fogo em tudo. Ainda bem que começou a chover, que aí todo o incêndio foi apagado. Um pouco tempo depois, Flint fica preocupado que sua família está demorando muito para voltar de viagem. Parece que algo aconteceu com eles, pois Rinawa mandou uma mensagem para ele dizendo que logo estariam em casa. E aí, eles já estão demorando mais que o normal. Flint então vai à procura deles, e nesse caminho encontramos Duster e o pai dele, Wes, que são basicamente ladrões habilidosos, mas eles não roubam mais, já que nesse vilarejo todos se ajudam e todos vivem felizes, com uma vida pacata e simples. E nisso eles ajudam na busca por Rinawa e os meninos. Depois de muito e muito procurar, Bronson, um amigo de Flint, acaba por encontrar finalmente a Rinawa. E as notícias não são boas. Aí, ó.
porquê de Mother foi demonstrado a idas e vindas de um filho, como voltar pra casa, ter um almoço feito por ela, ou pegar o telefone e ligar pra matar a saudade. Aqui são os irmãos que viram a pessoa mais querida ir embora logo quando crianças. E também a perda de um homem que vê a sua amada partir, sem poder ter feito nada. Tudo isso desencadeia uma série de eventos que façam que Flint seja preso por ter ficado enfurecido pela morte da sua mulher. Klaus vai à procura de vingar o que fizeram com a sua mãe, e Lucas não sabe o que fazer, a não ser chorar de saudade e de até dormir no túmulo da sua própria mãe. Klaus, com isso, acaba ajudando Flint a escapar, então vai com uma faca de cortar pão atrás do que fizeram com a sua mãe. Flint então vai procurar por Klaus. Nisso eles encontram um Mecha Drago que totalmente descontrolado atacou o Rinal e os meninos. A batalha é dura, mas Flint poupa a vida do Mecha por perceber que o Drago não sabia o que estava fazendo e estava sendo totalmente manipulado. Klaus não foi encontrado, mas esse dia em diante, a missão de Flint é de tentar encontrá-lo. Nisso passamos o capítulo e controlamos Duster, um aprendiz ladrão que é meio atrapalhado, fedorento e muito útil com as suas ferramentas. E ele recebe uma missão do seu pai de procurar a Hummingbird Egg, ou a Egg of Light. E no meio desse caminho ele encontra Kumatora, Ele é engraçadinho. do Castelo Sorry, que tem uma personalidade forte, que fala o que pensa e está ali procurando o tal ovo também. Depois de muitos fantasmas e a invasão dos Pigmasks em Tazmily, eles encontram o tal artefato e acabam por ativarem uma armadilha. E aí são escoados rio abaixo. Nisso também temos o paralelo da história de Salsa, um macaquinho que está sob o controle de Façad, que está espalhando por toda a Tazmily e as historinha, caixas da né, esse? ou as Happy Box, que promete dar felicidade aos que possuem essa caixa, e também começa a dar o sentimento de ganância no povo. Até então ninguém sabia o que era dinheiro ou coisas assim. Como Tori West vem a situação do Salsa, que acaba falando pra eles que ele só tá nisso porque sequestraram Samba, o seu amor. Nisso eles procuram derrotar o macaquinho, porém Façad descobre toda a fuga dos heróis e acabam por tentar impedir Cadê o forró? Eu quero jogar com o forró. os dragos e resgatam todo o grupo. 3 anos se passam e finalmente estamos controlando Lucas, o personagem principal, que agora com 14 anos sai para se aventurar pelo mundo, junto do seu fiel companheiro Bonnie. Nesse tempo, todo o vilarejo se transformou, casas ficaram maiores, ruas asfaltadas, trens, fábricas surgiram, e cada pessoa do vilarejo começou a ter uma Happy Box, que é praticamente a caixa que não faz outra coisa a não ser piscar. Quem tem ela é feliz, e quem não tem ela é triste, e não é bem visto pelos outros moradores de Tazmily. Lucas, então, falando com Wes, o único que foi encontrado daquele incidente do ovo lá da Sorry Castle, pede para que Lucas vá encontrar o seu filho Duster, que pode saber onde está a peça importante, que é esse artefato. Todo o povo, depois do trabalho, se reúne no clube da cidade, para eles beberem e descansarem depois de um dia tão cansativo de trabalho. Lá tem a DCMC, uma banda que faz os shows pra galera. Lucas e Bonnie vão para procurar o Duster, porque ali tinha uma galera falando que talvez o Duster estaria por ali. E nisso eles encontram a Kumatora disfarçada. Ela explica toda a situação do que aconteceu durante esses 3 anos. E por fim, o grupo todo é reunido, depois de esclarecerem pro Duster que eles precisam procurar o ovo da luz. Uma coisa que eu percebo é que essas análises antigas do Corey é porque ele falava muito rápido, né? E tipo, às vezes não dava nem tempo o cabo assimilar o que tava acontecendo, ele sai atropelando tudo e vai contando e os caralho. Pelo menos eu sinto de jeito. Para eles terem todas as perguntas respondidas. Depois de passar por diversas situações bizarras, desde enfrentar bichos transmutados, misturados, ou que viraram robôs, e até quimeras criadas em laboratório, o grupo então vai à procura do artefato, e Lucas é confundido com um comandante das forças da Pigmask. Nisso eles são obrigados a irem para Thunder Tower, que desabrigou muita gente do vilarejo. Na tal torre eles veem algumas coisas que esse exército anda tramando, sabe? Misturando criaturas, fazendo as quimeras. Algo interessante que eles encontram é um quarto, provavelmente do líder, que fica bem no topo da torre, com seus brinquedos favoritos, inclusive um ioiô de um antigo amigo. Eu acho que era por causa que nessa época ele não tinha tanto tempo pra fazer vídeo e ainda queria manter a frequência e qualidade, aí ele fazia vídeos menores. Eu também acho que esses vídeos poderiam ser maiores e mais detalhados. Nem sei se ele chegou a refazer esses vídeos depois. É que tipo, ele sai falando muita coisa. E às vezes ele tipo, olha,
Esse menino aqui, ele é o Roger, e esse aqui é o Leslie, e esse aqui é o Peter. E do nada ele fica repetindo o nome dos bonecos como se a gente já soubesse. Tipo, ele falou uma vez e... Olha, decora aí, foda-se. É como se no tempo eu já tenho que saber já quem é já. E aí vez bagunça tudo. Tudo ainda está muito confuso e quando eles não têm tempo pra pensar, Fassad descobre que o grupo está na torre e tenta impedi-los de qualquer maneira. Mas ele acaba por cair da torre, mesmo Joga o jogo, cara. pendurados O em uma das Brawl está naves do deserto. nada. Eles acabam caindo e nisso um milagre acontece. Eita porra! O cara conhecendo a mãe dele do nada. Ai, que lindo. Segundo o próprio Wes e Alec, Rinal apareceu em sonho pra eles, para que o monte de feno fosse colocado justamente naquele lugar para que Lucas não viesse a morrer. Tempo depois encontramos um dos Magipsies preso. Magipsi é uma tribo que é muito parecido com os seres humanos, e eles protegem as 7 agulhas das ilhas. Essas agulhas são vitais para toda a continuidade da história, uma vez que elas guardam o equilíbrio do mundo, onde o dragão negro adormecido há muito tempo atrás pode acordar quando essas agulhas são puxadas. Cada agulha representa um dos Magipsi, em que somente os que possuem o poder despertado do PK Love podem puxar uma das agulhas, e dependendo de quem a puxar, irá transferir toda a sua vontade para o coração do dragão. Nessa explicação toda, uma das agulhas é puxada pelo Masked Man, o tal comandante do exército Pigmask, que puxou a agulha com a intenção de trazer a maldade e a devastação. Com isso, Lucas e o grupo ganham uma nova missão de procurar pelas agulhas do mundo e tentarem puxar ao máximo que conseguirem, uma vez que Lucas tem o coração bondoso e inocente e que poderia trazer o equilíbrio de tudo. Agora tem muita coisa que o melhor do acontece, jogo vou ter é que a resumir bem pra vocês. Inclusive o Dr. Andonut. Pode ser que a gameplay seja, né? Mas eu tô prestando atenção mais no... Cada na vez vão música. surgindo mais e mais perguntas e a cada vez menos temos respostas. Depois de puxarmos a penúltima agulha, somos chamados por um dos empregados do líder do exército e vamos para Newport City. E lá encontramos uma das figuras do jogo que é a mais misteriosa, que é o Leather, um cara muito alto que tocava o sino em Tazmily, antes de ser invadido pelos Pigmask. Lá ele vai explicar tudo o que aconteceu, inclusive sobre como o mundo se formou, a Hummingbird Egg que guarda todas as informações do antigo povo e na época os Magipsi surgiram. Cara, e mais... é porque a gente tá vendo um resumo da história, né? Aí vai ficar rushado. Aí a gente vai ouvindo as músicas. A música acaba já entendendo melhor do que a lore. Um monte de conselhos e sobre o fim que está próximo de acontecer. Mas, como fomos dito isso, esse aqui é o que tem mais conteúdo do que os outros dois. Estão reunidos nessa cidade para testemunharem o fim. O grupo então vai caminhando até chegar no andar em que finalmente temos a revelação de quem está por trás de tudo isso. Se você for um pouco mais esperto, vai notar as diversas referências, principalmente em todo lugar que você passa. Quem está causando toda essa bagunça e espalhando o caos é Pokey, ou agora Porky, que passou anos e anos coletando diversas coisas durante eras e eras com a máquina do tempo de Gygas e usou para montar o seu império. Ele, depois de conseguir diversas riquezas, escravizar pessoas, usar a tecnologia ao seu favor, envelheceu muito mais cedo. Em um corpo de criança, ele forçou o Masked Man, que tem os poderes do Lucas, a puxar as agulhas para ele, para que assim ele possa comandar o mundo todo utilizando o poder do dragão negro. Mas é só usar o poder da reza que dá certo. Travamos uma batalha dura com ele. Todos os ataques dele se parecem muito com o do Gygas do Modern 1 e do 2. Pokey, mesmo juntando toda essa sua fortuna, não conseguiu reverter ou achar uma solução para o seu envelhecimento. Ele sequestrou o pai do Jeff para montar uma cápsula de segurança total, para que caso o dragão não siga os seus comandos, ele possa ficar são e salvo. O grande problema é que a cápsula não estava pronta, e uma vez que ele entra, ele nunca mais conseguirá sair, dando um desfecho até bem triste pro Pokey. Mas enfim... Chegando mais e mais a fundo, encontramos o Masked Man. Ele é muito forte e derruba todos do grupo. Essa luta é uma das mais icônicas de todas, pois é preciso parar esse último comandante a qualquer custo. Mas Lucas não consegue por reconhecer que o homem mascarado é seu irmão, e assim inicia a batalha para sobreviver à devastação total.
não tem o que fazer a não ser se curar, defender e esperar pelo melhor. Flint, o pai dos meninos, tenta fazer com que Klaus se liberte, mas é tarde demais. Cada vez que passa, Klaus usa mais ainda Pick Love Ômega e cada vez fica mais forte. Porém, mais uma vez, um milagre acontece. Ao fundo, a voz de Rinalva soa no coração de Lucas e de Klaus, fazendo com que Klaus perceba o que ele está fazendo. Klaus então, depois de ouvir a voz da sua mãe, percebe o quão cansado e fadigado ele ficou de procurar vingança. E ele, num golpe desesperado, acaba com tudo. Mas a Franklin Badge, entregue ao Mr. Saturn por Lucas, reflete todo o dano. E então... Final Stage, Mother 3. Eu estou feliz que você está aqui comigo, bem antes do fim. Que bonitinho. Não, isso não era o jogo não, é? Botaram isso na fita, tá com a porra, deu o cu. Ah, tá. Mamãe. A Mother. Klaus, vem até a mamãe. Ai, que fofo. Vem aqui, Klaus. Sei que você está exausto. Esse aqui é o melhor dos três, mulher. Segundo todo mundo que jogou, sim. O número da música da franquia Mother tem sempre versões de música dos famosos dos anos 60 e tornando impossível fizeram um remake sem pagar milhões de copyright, tá?
ser o melhor mesmo, mas meu favorito é o 2. De chorar logo cedo. Tá chorando? Rapaziada, Earthbound 4 vai chegar aí pra você jogar. Ah, tem fangame mesmo, né? E todos têm algo em comum, nunca lança. Rapaz. Legal, Core. Chorar. Acabo de fazer um roteiro sobre o Bomber Mac Harrison no Web. Escolher suas lágrimas. O cara tá frenético na ação, filho. Que é isso? É os amiguinhos, é? Ah, ela nada a ver com o mod, mas já vi que o Big Fine Paradise vai ter copyright de uma música. Tá pronto. Só falta os dubladores mandar as falas, mas infelizmente tá pelo Covid, essa vez tá 100% perfeito. Esse negócio de Covid aí é desculpa. Esse negócio de... Eu vou jogar esse final de semana. Maratonar. Não chore até o final. Não chorei eu. Eu sou brabo, Core. Por mais que a saudade venha e te machuque, lembre-se sempre das coisas boas que eles fizeram te ajudar a ser quem você é hoje. Não se esqueça daqueles que te amam, os que demonstraram isso pra você algum dia. Lembre-se. Pelados ao meio-dia. Não, mano, era isso não. Earthbound. Que fiquem os momentos de alegria que são as melhores memórias que podemos ser um dos outros. E por fim... Te amo, mãe, com carinho, Henrique. Ah, que fofo. Ah, que lindo. Que fique pra sempre, nunca se sabe quando será a última vez que pode falar isso. Triste. Muito bom, Core.